Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus capítulo 11, versículo 23. Vou ler o versículo 24 também. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Até aqui. Que o Senhor nos dê a bênção de entender a verdade, de compreender teus ensinos, os terrores e as maravilhas de Deus. Essas coisas precisamos, porque vivemos num mundo de mentiras e nós precisamos da verdade, enchendo nossa alma, nossa mente, nossas emoções da verdade. Então, Senhor, dá-nos isto para que possamos honrar o nome do Senhor com a tua palavra e leva a tua mensagem aos corações daqueles que hoje anseiam ouvir a verdade, para a glória do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Ok. Eu quero pregar hoje à noite, pode ser, meu irmão, fazendo favor, sobre erguida ao céu ou ao inferno, ou caindo ao inferno, né? Erguida ao céu ou abatida até o inferno. Eu acho, esse texto aqui eu passei tantas vezes por esse texto, e queria saber o que é que Jesus está querendo ensinar para aquela cidade de Cafarnaum, né? Deixa eu dar um pouquinho para os irmãos, que era aquela cidade. Os irmãos podem perceber que Jesus está passando por algumas cidades e pregando o evangelho, fazendo bem. Os irmãos sabem que por onde o nosso Senhor passava, ele deixava aquela fragrância fazendo o bem para as pessoas, curando e restaurando, ressuscitando. Era o trabalho do Senhor. As obras dele mostravam quem ele era Deus, perfeito Deus. Isso é importante que nós saibamos, né? E é um texto revelador, porque os irmãos vão lembrar que quando Cristo passa por essas cidades, que ele vê a atitude daquelas 3 cidades que se chamam Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Os irmãos estão vendo aí? São 3 cidades que ele passa. E ele fica triste. É como se ele tivesse passado por Ribeirão Preto e visto... Obrigado, meu irmão. E a atitude de Ribeirão Preto com respeito ao Evangelho. Tristeza dá. Jesus, homem. Jesus, Deus. Quando ele ora ali, ele ergue os olhos aos céus e fala com o Pai. E diante essa recepção não calorosa daquele povo, Jesus agradece a Deus pela soberania dele. É muito importante isso, irmãos, porque ele fala, o que tu fazes, só o Filho sabe, e revelaste aos pequeninos. É um capítulo incrível, irmãos, o capítulo 11 de Mateus. É revelador. Então, o que ele faz com aquelas 3 cidades? Ele dá os seus ais. Lembra que eu já falei sobre os ais de Cristo? Lembra que eu falei que lá na Bahia, minha mãe, quando ameaçava dar uma surra na gente, ela falava, ai de tu. E quando ela falava isso, você podia ter medo, porque ela ia pegar o instrumento de punição para castigar a gente por alguma coisa errada que tínhamos feito, né?
E Jesus também fala isso. A Bíblia fala. Você vê lá em Isaías. Ai, ai, ai. Ele está falando, ele não está sentindo dor. Ele está ameaçando. E ele ameaça essas 3 cidades, porque ele passa ali. E o povo não recebe. Vendo tudo, irmãos. Vendo milagres, vendo bênçãos ali derramadas. Nosso Senhor fazendo bem, pregando a verdade. E aquele povo arrogante, com o seu queixo erguido, o seu nariz empinado de orgulho. Então o Senhor faz aqueles ais dele, né? Mas eu quero centrar aqui na cidade de Cafarnaum. Dizem que esse nome é dado em memória aquela cidade, em memória de Naum. Parece que ele morou lá. Então chamada Cafarnaum, né? É uma cidade ao norte de Israel. Então, eu não sei se ainda existe a cidade, deve existir, né? Fica à margem do Mar da Galileia. Os irmãos quiserem procurar depois, hoje o Google fornece tudo para a gente, né? Você tem tudo à disposição no computador para verificar onde ficava, existe ainda, tudo hoje temos à disposição. Graças a Deus, né, por isto. Então, queridos irmãos, era Cafarnaum, uma cidade de pesca. O povo era uma cidade pequena, 1.000 habitantes, talvez mais, era a residência mais dos pescadores ali, né? E foi aquela região toda que Jesus mais passou. Lembra que ele passava sempre perto do Mar da Galileia, pregava ali, ele pegava um barco, entrava na água, ficava à distância assim. Na água é o melhor lugar para você pregar, porque a água faz com que a sua voz ecoa, né? Você está aqui no rio, multidão lá de fora, e você fala e o povo é como se você tivesse um alto-falante. Jesus aproveitou disso, né? Então, irmãos, a cidade era uma região estratégica, né? Com uma localização que facilitava o acesso e rotas comerciais e terras férteis. Beirando o Mar da Galileia, os irmãos já sabem. Não era um mar, irmãos, era um lago, mas muito grande, né? Que tinha ali. Era chamado mar por causa do tamanho. Foi ali que Pedro andou naquela água, né? Jesus tentando chegar perto de Jesus, né? Então, irmãos, o que importa para nós aqui não é a geografia. Esqueçamos disso agora. Eu dei para dar assim, uma fome para os irmãos em procurar a localização de Cafarnaum, se os irmãos quiserem. Mas vamos trazer aqui, irmãos, lições que devem ser entendidas por nós. Nós precisamos dessas lições, queridos irmãos, tanto doutrinária como prática. Essas duas coisas, as igrejas, as nossas igrejas, a igreja de Deus na face da terra, em qualquer lugar, em qualquer cidade, precisa ouvir sobre isso, irmãos. Então, analisando o texto, nós temos o seguinte, 2 coisas que eu dou aqui para os irmãos. O primeiro, nosso Senhor mostrou o quanto aquela cidade que compreendia a Bíblia era, irmãos, todas as cidades de Israel tinham ensinamento bíblico. Os judeus tinham, era costume ouvir desde os pais o ensino sobre a lei. Era costume dos judeus. Eles tinham as chamadas sinagogas. Se você chegasse, é como eu chego lá em Bicuí, na Bahia, por exemplo, eu vou para a igreja lá. Lá tem culto no domingo. Naquelas cidades lá em Israel, você chegava no sábado, tinha a escola sabatina, né? Tinha as reuniões deles ali. Lembra quando Jesus chegou em Nazaré? Ele era de Nazaré, obviamente, mas ele entrou naquela sinagoga e o povo estava lá esperando alguém para explicar. E era assim em qualquer cidade. Então não era um povo ignorante, irmãos. Era um povo que conhecia a lei. Conhecia. E estava passando quem ali? Jesus, o Messias prometido, com o título de Cristo, que é Messias. Não é o nome dele, alguém me falou isso, eu não sabia.
Cristo é um título, não um nome dado a ele. E estava passando ali. E o povo de Israel esperava esse Messias, irmãos. Mas os irmãos percebem que quando um povo está orgulhoso, religiosamente orgulhoso, cego, o povo de Israel estava assim. No Velho Testamento, Deus lutou com Israel por causa dos ídolos. Quando Cristo veio, não tinha idolatria, mas tinha uma religião sistematicamente focada em Israel. Eles odiavam os gentios. Eles pensavam que os judeus pensavam que, sendo eles judeus, naturalmente eles eram herdeiros do paraíso no céu. Eles tinham Abraão como pai, mas era uma idolatria. Quando você foca no homem, aquela pessoa se torna objeto de idolatria. Eles tinham isso. Os irmãos lembram do capítulo 8 de João? Como aquele povo, nós somos filhos de Abraão. Eles estavam querendo dizer o quê? Nós amamos a Deus. Nós somos descendentes de Abraão. Eles estavam querendo dizer, não fique repreendendo a gente, nós iremos morrer e vamos para o seio de Abraão. Jesus cortou isso naquele capítulo. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Lembra o capítulo 16 de Lucas? Quando aquele judeu rico, pensando lá com seus botões, pensando que era crente, que era salvo, morreu e acordou no inferno. Está vendo? Que perigo quando um povo é orgulhoso e idólatra. Jesus passou por Betsaida, Corazim e Cafarnaum e presenciou com tristeza, esta triste condição daquele povo. Então, queridos irmãos, em segundo lugar, vamos voltar um pouquinho aqui. Eles, o povo de Cafarnaum, eles estavam pensando que eles estavam nas alturas. Esse é o orgulho e é o perigo que vemos hoje. O povo hoje é religiosamente orgulhoso. Por quê? Porque não conhece o Deus da Bíblia. Eles não sabem quem é Jesus. Foi assim com Cafarnaum. Eles pensavam que eles estavam no top, lá em cima. Vocês estão pensando que vocês vão subir ao céu? Vocês vão cair no inferno. Olha que perigo, irmãos. A segunda mostra aqui para os irmãos é a seguinte: a razão foi que o Filho de Deus havia passado lá, pregou a verdade, mostrou por suas obras que ele era o Messias prometido, mas eles rejeitaram. E eu digo para os irmãos, não tem coisa mais perigosa para um homem, para uma cidade, quando rejeita Cristo. Sabe o que a Bíblia chama? Rebelde contra o Filho. Que tristeza, né, irmãos? Você pode falar o nome dele, mas muitos que vão ser jogados no inferno vão falar isso. Em teu nome, em teu nome. E escuta, que é isso? Jesus passando, pregando o Evangelho, eles não se humilharam. O Evangelho leva o homem ao pó. Se não levar, é porque o homem está no orgulho diabólico lá em cima. Vamos, então, aqui, irmãos, seguinte. O Senhor faz o quê? Olha o que ele faz, irmãos. Ele usa Sodoma. Os irmãos conhecem a história de Sodoma registrada lá no capítulo 19 de Gênesis? Que cidade, irmãos? Olha onde chegou. No Velho Testamento, naquele tempo, não tinha lei. A lei de Deus não foi exposta somente depois de Moisés, lá em Êxodo. Mas o Senhor puniu aquelas cidades. Por causa de quê? Olha, puniu por pecados grosseiros, irmãos. Pecados terríveis.
o homossexualismo, a brincadeira com esse pecado. Deus, irmãos, acabou com a cidade. Não ficou ninguém, a não ser Ló com suas 2 filhas. Veja bem, ele fala para Cafarnaum que se ele fizesse o que ele fez com Cafarnaum, pregando a verdade, demonstrando suas obras, aquela cidade de Sodoma teria se arrependido. Tá? Não está dizendo que seria salva, teria se arrependido. Lembra que Deus usaria de compaixão um povo ignorante, um povo que desconhecia a verdade. Agora veja, queridos irmãos, Cafarnaum conhecia a verdade. Cafarnaum sabia da lei de Deus. Sodoma não. Então, ele teria poupado Sodoma. Os irmãos lembram de Nínive, quando Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive. E o que aconteceu? Deus foi e derramou sua compaixão pela cidade. A cidade foi poupada. Então, queridos irmãos, entremos agora. Eu dei apenas a calçada da mensagem para vocês. Vamos entrar agora na casa do texto, né? Primeira lição aqui é que erguida até o céu é uma missão impossível aos homens. Está vendo como Jesus diz? Eu vou mostrar aqui, e minha expectativa é que eu possa expor em palavras esta verdade para os irmãos. Primeiro, é uma impossibilidade natural para isso. Porque nós estamos ligados a 2 leis. A lei do pecado e a lei da gravidade. Eu não posso subir. Quando eu viajei para o casamento do Jonatas, meu filho, eu peguei um avião de São Paulo para lá. Eu vi na viagem, tinha uma senhorita do outro lado. Ela, o tempo todo, ela estava assim. Eu percebi que ela estava com medo de que o avião... Então, havendo um acidente ali, todos morreríamos, né? Só por milagre mesmo. Então, pela lei da gravidade, eu não posso subir. Vendo? E pela lei espiritual, o pecado me colocou lá embaixo. Agora, irmãos, como é que pode? Espiritualmente, a tendência diabólica e a tendência da lei do pecado é me levar a pensar que eu estou lá em cima, que eu sou espiritual. Foi assim que aconteceu com o povo em Cafarnaum, que eu estou nas alturas, que eu sei a lei de Deus, que eu conheço o Deus de Abraão, que eu conheço Abraão, ele é meu pai. É esse o ensino que passa aos corações. Numa religião sem base, sem a verdade, ela é tecida de mentiras. Observe, irmãos, a população de Cafarnaum achava em seu orgulho que estava aparentemente bem. Os irmãos percebem que quando o orgulho situa no meio de um povo, que a verdade não entra, que o coração está trancado, mesmo que Deus mostre pela mensagem, mesmo que Deus mostre pelos seus atos gloriosos, o povo não acorda. Pode haver um despertamento, mas é rápido. Funciona igual aquela ilustração que eu dei para os irmãos do pernilongo. O pernilongo vem à noite. Meia-noite, ele chega nos seus ouvidos zumbindo ali. Você dá um tapa nele, ele escapa. Parece que ele foi embora. Ele foi. Mas espere 10 minutos que ele está de volta. O orgulho é assim. Parece que Deus, através de alguma coisa, dá um tapa.
O povo acorda. Eu vi aquela tempestade que tivemos aqui algumas semanas atrás em Ribeirão Preto, castigou boa parte da cidade, né? Teve até morte. E o povo acorda naquele momento. Um bom momento de você erguer a voz e pregar onde você estiver. Mas logo acaba. Os irmãos percebem? Logo, aquele temor da queda apaga. E Satanás continua segurando Cafarnaum lá nas alturas, flutuando como se fosse uma bexiga. Olha, irmãos, os irmãos lembram da cidade de Nazaré? Lembram. Porque você só começa o livro de Lucas no capítulo 4 e você vê aquele histórico que a gente passa por cima. Mas é um histórico interessante. Porque Jesus entrou na sinagoga, só de judeus, não tinha gentil ali. Só as famílias, pai, mãe, crianças, jovens estavam ali, prontos para ouvir. Eles abriam o rolo, estava ali a Bíblia em cima da mesa. Jesus entrou, era sábado. Ele entrou, nosso Senhor nunca fez nada e nunca faz sem discernimento, sem saber o que está fazendo. Ele abriu o livro de Isaías. Naquele texto, se não me engano, é o capítulo 66. Ele abriu e leu para eles aquele texto. O povo estava impressionado, não com o texto. Ele estava impressionado com a pessoa que falava. Os irmãos percebem como o orgulho chega? É o que eu estava conversando com o nosso irmão ali, Jailson, é o forte humanismo. E que está acontecendo hoje. Nós ficamos impressionados com a pessoa. Olha como ele fala bem, olha como ele prega, olha o que ele falou de bonito. Eles estavam assim, eles estavam como que dizendo aleluia. E estavam impressionados com a maneira gentil, a maneira sábia, a maneira graciosa de Cristo falar. Até que Cristo mexeu com eles. Até que o Senhor mexeu com o orgulho deles. Os irmãos lembram o que eles fizeram? Eles ficaram com raiva, porque o Senhor citou que o profeta não é bem recebido na sua terra. Está vendo? Mas é bem recebido fora. Quer dizer, ele usa a ilustração do profeta, que saiu da terra dele, Elias, e foi para uma terra vizinha, e ali foi sustentado pela viúva, tratou bem a viúva, ressuscitou o filho dos mortos, está vendo? E o que aconteceu com aquele povo? Eles se ergueram com raiva, eles tinham ódio dos gentios. E levaram Jesus, empurraram Jesus para o monte, para jogar lá de cima do penhasco. Jesus saiu, não era a hora dele ainda, não era o estilo de morte que ele teria. Então os irmãos percebem o perigo espiritual, o perigo religioso de subir às alturas e achar que está bem. Outro detalhe, queridos irmãos, foi assim com os judeus, eu até citei isso aqui um pouco no começo, aqueles que foram confrontados por Cristo. O livro de João, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 10, Jesus confronta com os arrogantes judeus, aqueles que se achavam que eram de Deus, que iriam morar com Jeová lá no céu, que encontraria Abraão, que ficaria ali chegado no seio de Abraão como Lázaro estava. Jesus fulminou aquilo. Chamou-os de filhos do diabo, porque eles estavam vendo Jesus e os olhos estavam cegados. Estava ali perante eles um grande eu sou, aquele que Moisés viu na sarça ardente. Eles estavam cegados. Irmãos, a cegueira faz com que as pessoas não vejam a glória de Deus. Jesus é a própria glória de Deus. A surdez faz com que a pessoa não ouça a verdade. É homem natural. E eles são culpados? São. O pecado não tira
a culpa. O pecado ocasiona mais culpa no homem. E Deus condena todos no pecado. Perceba, irmãos, o perigo. Agora, outra lição que vem no segundo subponto aqui é que nós devemos cuidar com o perigo. Qual o perigo? Vamos lá. Talvez algumas coisas aqui que eu falo são repetições, mas é bom repetir coisas que são importantes. Primeiro, a falsidade religiosa eleva o orgulho espiritual do homem. Então, é muito bom ter uma religião boa. É muito bom. Você ser de uma igreja onde o pastor é fiel, onde os irmãos são pessoas crentes, espirituais, onde o ambiente é bíblico, puro. Mas escute, cuidado para você não tomar a religião para ser a base sua, de sua vida. É perigoso. Nós, os pais, temos que pegar nossos filhos, além de levá-los para a igreja, trazê-los aqui, porque estamos aqui, ensinar em nossas casas, dia após dia, que eles nasceram no pecado. Irmãos, colocar a glória de Deus no nosso lar, como dentro da igreja, é primordial. Os irmãos lembram que quando Deus levou Israel para a terra prometida, que atravessou o Jordão, aquele povo foi chamado a atenção. Se vocês se afastarem de Deus, vocês vão ser derrotados por essas nações. Aquele povo fez um propósito, aqueles grandes homens fizeram um propósito. Você lê ali no capítulo 24, antes da morte de Josué, aqueles homens dizem, nós serviremos ao Senhor. Mas quando você entra no livro de Juízes, diz que quando aqueles homens morreram, a religião acabou. A história de 300 anos foi uma história de fracasso, de derrota, de tristeza, de maldade. Os irmãos percebem? Cuidemos para que a religião não seja uma capa para esconder seus propósitos mundanos. E Satanás sabe como manter alguém ocupado com a sua religião, tornando a sua religião um centro de idolatria. Você pode dizer, eu não adoro Maria, mas você está tão focado de que você é de Deus. Isso acontece normalmente onde há uma semente de heresia dentro da igreja. Porque a mentira, ela é gostosa. A mentira é aconchegante, a mentira religiosa. A mentira faz você ficar apegado a ela. A mentira ensurdece você. A mentira cega você. A mentira faz você pensar que está tudo bem. A mentira engorda você. A mentira lhe eleva lá nas alturas de pensar que Deus está com você. Nós estamos vivendo isso hoje. Porque em tudo Satanás está fomentando, colocou fermento mundano dentro da igreja. E o fermento sobe, faz crescer. Então, irmão, vamos lá. Se o homem não se humilha perante Deus, quando Deus fez o homem, ele não fez nas alturas, ele fez no pó. Ele não pegou o homem lá do céu e fez o homem. Ele veio à terra, nosso Senhor, e pegou o pó da terra e fez dele o homem. Quando o homem pecou, afetou o pó. Nós viemos do pó, irmãos. Quando você for sepultado, quando eu for sepultado, voltaremos ao pó. E que pó é este? O pó do pecado. Está vendo? O pó imundo. Então, queridos irmãos, o que nós devemos fazer? Se eu não me humilhar perante o Senhor, é porque Satanás me fez subir. Se eu não estiver no pó, eu estou lá nas alturas. Se eu não for convencido da minha humilhação, da minha dignidade do inferno, é porque eu estou lá em cima. E é perigoso. Enquanto a lei de Deus nos rebaixa, Satanás nos faz subir.
Vamos adiante. Aqui, irmãos. Somos aprisionados, isso já falei para os irmãos, a lei da gravidade física e espiritual. Agora vamos para o terceiro subponto aqui. Veja bem, os perigos que rondam o homem, há perigos elevadas alturas pelo engano religioso. Vamos lá. Qual a primeira lição aqui? A primeira é a seguinte: nenhuma exortação pode tirar as pessoas dessas alturas. É muito bom mirar o mundo de cima. Lembra quando Jesus foi elevado? Satanás pegou o Senhor, como pega você, e elevou às alturas. Mas quando Satanás leva às alturas, é que ele quer mostrar não o céu. O homem não quer ir para o céu, irmãos. O céu não é um lugar para ele. Cafarnaum pensou que era. É porque das alturas, Satanás mostra o seu mundo. O céu é o lugar o mundo é o lugar dos orgulhosos. Então ele mostra de cima. Está vendo o que eu dou? Eu dou tudo para vocês. Está vendo? E o anseio do pecado no homem é ganhar o mundo. Não importa se vai perder a alma. Agora veja, irmãos. Não tem quem possa tirar os homens dessas alturas. Eu estou lembrando do testemunho do irmão Edson. Quando o evangelho chegou, que a mensagem chegou, aí houve aquele confronto do velho homem. O velho homem, ele é vazio nele e é vazio que ele sobe. Porque o homem é leve, irmãos. Lembra? Ele é mais leve que a vaidade. Então, é como se fosse uma bexiga subindo, flutuando nas alturas. E é assim que ele é levado. Observe, irmãos, não tem exortação. Não tem. Se não for o poder de Deus para furar a bexiga. Outro detalhe, irmãos. Não tem religião que possa afastar o homem desse perigo. Não tem. Claro, você pode ser batista, você pode ser qualquer movimento religioso. Ninguém consegue tirar o homem dessa condição arrogante onde o pecado lhe colocou. Os irmãos percebem? Não é possível que nós tiremos os homens. Nós podemos pregar, nós podemos falar com nossos filhos, podemos pregar na igreja, nós podemos fazer de tudo, irmãos. É nossa tarefa, é minha tarefa ser um pregador, pregar, aproveitar as oportunidades e pregar, mas só Deus pode tirar, arrancar o homem das alturas, fazendo. Quando Jesus encontrou Zaqueu, falou, desce depressa. E olha, irmãos, é isso que Cristo faz com o pecador. Desce. Veja, irmãos, nenhuma religião vai afastar o homem. E quanto mais Satanás coloca o nome de Deus, coloca louvores ali, coloca o nome de Jesus, fala de bênção, fala de prosperidade, mais elevado é o homem. É a multidão que vai ali, nas alturas, sentindo, achando que Deus está presente. Deus não muda a sua palavra. Ele é o mesmo. Nós estamos vivendo isso hoje. Onde estão as multidões? Estão nas alturas da religião. Estão cantando, louvando, dizendo que tem Jesus. Escute. Ninguém pode subir às alturas de Deus sem cair no pó. Vamos lá. Há uma comodidade ali. Por quê? O que eles ouviram serve de luz. Enquanto o juízo não chega, o homem sente bem. A Bíblia trata muito disso, especialmente no livro de Jó. Enquanto o juízo não chega, os homens estão bem. Eles têm casa, eles têm dinheiro, eles têm saúde, eles têm bens, eles têm uma bela de uma família, eles têm amizade, eles têm carro, eles têm tudo. Então, a vida está bem, Deus está abençoando, eles inventam coisas de Deus, vai com Deus, fica com Deus, eles falam isso. Por quê?
porque eles estão nas alturas. E quem elevou às alturas foi o pecado e o diabo. Até que vem o castigo. Os irmãos lembram como Moisés encontrou Faraó? Nas alturas. Faraó não sabia que era o Deus de Moisés, o Deus de Israel. Por isso, o que aconteceu? Deus falou, eu te levantei para que você fizesse exatamente o que você está fazendo e para que meu nome seja glorificado em toda a terra. Está vendo onde o pecado coloca o homem? E sabe, queridos, e mesmo que venha o juízo, quando eles caem lá de cima, se não for a mão misericordiosa de Deus, eles preferem o inferno. Outro detalhe aqui, irmãos. Também não há dificuldade nem confronto com o diabo. Não há. E o que acontece? Os irmãos podem perceber que quando a pessoa é crente, quando a pessoa volta a pisar no pó da terra, é aí que o confronto com o diabo fica. Vendo? Pedro sentiu confortado quando não descobriram que ele andava com Jesus. Até que veio a consciência, veio a verdade quando o galo cantou. Olha, queridos irmãos, aí ele se humilhou. Os irmãos percebem? O que acontece é isso. Não há confronto com o diabo. Se ele colocar o homem nas alturas, não tem guerra. Não tem. Não tem batalha contra os inimigos. Desce pelo poder de Deus. Venha ao pó. Seja visitado por Deus da Bíblia, o Deus de toda graça. Irrompa a luz da graça. Brilha o caminho para o céu. E Satanás entra em ação, tratando você como inimigo. Nas alturas, ele não vai batalhar. Ele batalha nas alturas para tentar roubar, destruir o lugar onde os santos vão morar. Efésios fala no capítulo 6. Mas perturbar os inimigos de Deus, não. Outro detalhe, queridos. Não há dificuldade e não há consciência de terror que virá devido às alturas onde foi posto. Os irmãos percebem? Não há. Não há perigo. Quando Herodes estava no poder, ele se sentiu lisonjeado, porque foi chamado de Deus, com letra minúscula. Lembra? O que Deus fez? Mandou um anjo que o feriu na hora. Olha como Deus joga o homem no pó. Ele faz isso com os crentes, para que os crentes não se gloriem. Ele pega e derruba o crente. Quando o crente está nas alturas do orgulho, Deus fulmina de lá. Lembra que diz em Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ainda bem que para o crente tem a mão de Deus. A mão de Deus segura. Tá vendo? Olha o que ele fez com Davi, depois daquele adultério. O que aconteceu? Derrubou das alturas. Quando caiu nas mãos de Deus, teve recuperação? Teve. Mas os resultados foram desastrosos. Agora, um homem que não tem o amparo de Deus, ele não tem a mão para segurar, ele derruba das alturas. É isso que o Senhor falou para Cafarnaum. Vocês pensam que estão lá em cima? Vocês serão derrubados no inferno. Está vendo? E não tem mão para pegar. Olha o que ele fez com aqueles 3 homens com suas famílias. Lá, registrado em Números 16. O que aconteceu? Deus tirou a mão. Eles caíram diretamente no inferno. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, irmãos. Agora vamos para o segundo ponto aqui. É que, abatido para o inferno, Cafarnaum
foi erguido pensando que estava subindo aos céus. E quem fez isso com Cafarnaum? O diabo. O diabo adora uma religião no coração que não tem Deus. O diabo adora louvores praticados por gente orgulhosa. O diabo adora uma mentirinha religiosa, porque ele toma aquela pequena mentira e transforma num monstro. Está vendo? Então, queridos irmãos, o orgulho religioso é como um foguete. É como uma bola. Supomos que você está brincando de bola, jogando, e você tem uma ladeira ali, você chuta a bola naquela ladeira, ela vai, dependendo da força com que você chutou, ela vai até certa altura, e depois ela volta. O diabo faz isso. Ele leva você até as alturas, ele joga você lá no alto, e diz, está vendo como é bonito o meu mundo? Depois Deus faz com que ele tire a mão e venha a morte e a pessoa cai exatamente no inferno. Foi assim com Cafarnaum. Serás abatida até o inferno. Veja, irmãos, os milhares que foram erguidos, eles foram às alturas para ver o mundo lá embaixo. Foram. Olha aquele homem lá de Lucas que Jesus fala. Ele ajuntou dinheiro, ele construiu o que ele queria. Ele queria um dia aposentar de tudo. E queria aproveitar a vida, passear, comer, brincar e tudo. E ele não sabia a desgraça que viria naquela noite. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha, queridos, milhares foram às alturas e Deus deixa. Deus dá tempo, Deus dá corda, Deus deixa Satanás fazer o homem subir, mas depois Deus corta. Vamos lá. O mundo é visto, eu pulei aqui, nunca a graça eleva o homem em sua carnalidade. O que eu estou querendo dizer? Se alguém diz que se converteu e fica sorrindo, ai que bom, eu sou salvo e tal, não houve conversão. A conversão nunca começa com uma disposição de alegria e de, opa, e você fica falando, eu estou agora salvo. Espera. A primeira coisa que a graça faz é levar o homem lá embaixo, vendo sua miséria, vendo o terror. E você não sabe que é assim que a graça faz. Quando ela põe o homem lá embaixo, é porque o homem está lá em cima. É impressionante. A graça nunca deixa você sonhando. Ela fura o balão. Os irmãos entenderam agora? A graça leva você para o pó. Leva você a humilhar. Até que você saiba que você está na altura quando você é fraco. Você é forte quando você é fraco. Você está no alto com Deus quando você se vê perto do inferno. Olha, queridos irmãos, o que aconteceu com Paulo. Ele conta, ali no capítulo 12, de 2 Coríntios, Paulo está tentando explicar para a igreja de Corinto que ele era apóstolo. E ele fala dessa experiência dele. Ele foi até o terceiro céu. Ele foi num lugar de privilégio. Ele não fala que ele viu o céu. Ele fala que ele ouviu coisas inefáveis. Ele foi lá para ouvir, ele foi levado lá para ouvir. Mas desceu logo e não tinha palavras para descrever o que ele pôde ouvir. Está vendo como Deus pega os crentes e coloca os crentes pés no chão, firmados na graça? Aliás, ele pega os crentes e põe em cima da rocha. Ali em cima da rocha é melhor. O que eu vejo hoje é música que tira os crentes dessa posição. Veja os belos hinos, irmãos. Os belos hinos põe você. Deus não promete, céu sempre azul. Outros hinos que falam, os crentes pedindo, Senhor, eu estou em perigo. Castelo forte é nosso Deus. É porque a graça nos põe lá embaixo.
ela não deixa você sonhar. Outro detalhe, queridos irmãos aqui. Os crentes na graça experimentam as alturas quando experimentam grande fraqueza. Quanto mais você volta para Deus, melhor. Não invente. Eu não vou na igreja, eu não vou orar. Não deixe isso. Volta para a palavra. Mantenha-se no pó. Porque quando chegar a hora exata, você vai subir diretamente para o lugar. E ter alguém lá em cima, vai ter alguém lhe recepcionando. O próprio Cristo. Tá? Não permita, amado irmão, que Satanás insufla orgulho em sua alma. Porque é perigoso. Outro detalhe. Como ver a glória eterna na carne? Como? Como eu vou para o paraíso se eu não cheguei no céu? Como? Eu estou na carne. E nessa angustiosa carne, nessa carne apaixonante pelo mundo, eu vou pisar o pé firme aqui. Lembra aquele hino? Minha morada, Jesus assegura paz e conforto. Onde? Na luta feroz. Quando Jesus fez promessa para os discípulos, ele disse o quê? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Os irmãos perceberam agora? Ele diz, a minha paz não é igual à paz que o mundo dá. E os discípulos entenderam. Ele não deu cheque para eles. Ele não deu riqueza para eles. Ele fez promessa. Nunca te deixarei. E foi nessa paz que os discípulos enfrentaram o hostil mundo contra eles e até a morte. Observe, irmãos, nem o abatimento pode elevar o homem a querer a glória. Não. Tem crentes que já pediram a morte a Deus. Deus não tira assim. Ele diz, estou contigo. Não te deixarei. Olha, queridos, o mundo, para o homem, o mundo é o seu palco e seu anseio. Mas o mundo encobre o inferno. Nós não vamos ter, irmãos, um grande temor. Você está pisando perto do inferno. Tem uma camada muito tênue aqui. A Bíblia diz que o Senhor, o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Diz lá em Naum. Por quê? Você quer andar com ele? As alturas dão medo. As alturas dão medo. Então Cristo diz, andar comigo vai passar por terror. Mas eu livrarei. Estou contigo. Nunca te deixarei. Nunca. O inferno não vai lhe engolir. Pode ver. Você lembra de Pedro? Quando Pedro saiu do barco, pisou os pés na água para encontrar com Jesus. Era o caminho do Senhor. Era só para ele olhar para frente. Olha lá o mestre. Não olha para o inferno embaixo. Abaixo das águas escuras, o terror lá era o inferno. Por que você duvidou? Queridos irmãos, é isso que nos traz aflições aqui. Porque se a graça não nos cobrir, eu quero aceitar o espírito orgulhoso do diabo, querendo insuflar em mim a vaidade deste mundo. E é nessa vaidade que eu subo às alturas onde Deus não permite. Ele me pega de lá, ele tira de lá. Eu te amei, eu não te desampararei. Outro detalhe, queridos irmãos, ignorar a Cristo trará confusão e elevará ainda mais às alturas do orgulho. Não tente aprender de um Cristo da nova era. Não aprenda. Fuja desse Cristo miserável que estão pregando por aí. Abra os seus olhos pela palavra. Veja o real Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou, aquele que enfrentou o próprio inferno. É Ele que eu devo conhecer. Andarmos com Ele
Você sentir os braços dele. Como diz aquele hino, em teus braços eu me escondo. Olha, queridos irmãos, perto de ti almejo estar. Queridos irmãos, cuidemos, porque Satanás, nesta época terrível, imita Cristo. E é perigoso ser levado às alturas por essa imitação diabólica que ele faz hoje. Outro detalhe, fora da rocha, o que acontece? Deus pôs uma rocha, Jesus, onde o crente pisa. Na rocha, sua casa está firme. Lembra aquele hino? Nossa morada na rocha está. Firme e segura ela ficará. Mas a Bíblia apresenta, e foi apresentando até para os judeus. Jesus é uma rocha, mas ela é terrivelmente perigosa para quem vive no pecado. Porque se essa rocha cair em cima, ela faz você virar um pó. E se você das alturas cair em cima dessa rocha, você vai se espedaçar. E tem milhares assim. Ou seus pés estão firmados na tão grande salvação, ou você está lá nas alturas. Que terrível. Habitar em Cristo ou ficar fora dele em rebelião. Que terror será. Eu quero, irmãos, ir agora para o último ponto aqui. Só misericórdia para puxar o homem das alturas. Eu vou dar aqui exemplos de Deus, de pessoas e nações que não foram poupadas. Jesus falou para Cafarnaum, serás atirado ao inferno. Sodoma e Gomorra não foram poupados. Ribeirão Preto não será poupado. Deus está poupando ainda por causa dos eleitos. Saulo foi poupado pela compaixão de Deus. Senão teria sido jogado lá embaixo. E a queda no inferno, irmãos, é de 7.000 quilômetros de altura. Nabucodonosor escapou pela misericórdia de Deus. O Senhor não tirou a vida dele ali. Poupou, mas deixou no estrago, no meio dos animais. Aquele que era o dono do trono, mandava matar, dar vida. Agora estava 7 anos lá no mato, vivendo como animal. Deus poupou. Como é que o céu vai receber um verme? Como? Você vai às alturas para quê? Para quê? O céu vai querer um verme? Olha o que diz Apocalipse. Ali não entrará mentirosos, cães, idólatras, não entrarão lá no céu. Por quê? A porta da cidade está trancada. Não entrarão. Só os salvos. Queridos, o inferno receberá os arrogantes para viver para sempre como o quê? Como um verme. E agora? Você que ainda não se converteu, está nas alturas pensando que vai subir mais. Corra para Cristo. Corra. Não demore. Se humilhe perante o Senhor. Ele é o Salvador. Não fique brincando. Não fique achando que você vai ter mais tempo aqui. A mão de Deus é poderosa para furar essa bolha que vai cair e despencar no inferno. Corra para Cristo. Ele é o Salvador. Mas Ele salva os quebrantados de coração, os pecadores arrependidos que Ele veio buscar. Ele salvou Zaqueu. Salvou. Lá na casa dele. Aquele homem foi tirado do pecado. Salvou o ladrão na cruz. Salvou aquela adúltera. E salvou milhares. E Ele está salvando pecadores. Milhares vão para o céu. Milhares já foram para o céu. E você, meu amigo? É o que o Senhor desperta a sua alma para encontrar esse tão grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo.